condições. Eu acabei de chegar de um retiro desse, lá nos Estados Unidos, foi muito bacana, uma experiência muito especial, eu tive ali em Dallas. Pensa num lugar quente, gente, eu achava que o Pará era quente, viu, Renato? Eu achava que o Pará era quente, mas eu descobri que lá em Dallas os pastores, na verdade, nem pregam sobre o inferno, que é tão quente, que o pessoal, na verdade, não vai fazer muito sentido para eles. Eu peguei 49 graus, gente. A gente saía dos lugares e parece que o calor te empurrava, assim, sabe? Era muito quente. Mas foi uma experiência muito especial. Conheci alguns ministérios para pessoas com deficiência lá. Eu não sabia se eu chorava ou se eu me alegrava de verdade naquele lugar. Eu conheci um lugar que era um bairro que tinha várias casas, e nessas casas moravam de 15 a 20 pessoas com deficiência, e eles também tinham nesse bairro, como se fossem pequenas fábricas, onde essas pessoas trabalhavam, elas produziam coisas, e levavam para uma grande loja, que toda a comunidade podia ter acesso e comprar, para manutenção daquele ambiente. Anexo a essa loja tinha um restaurante, e eu fui atendido por um jovem simpático, mas muito simpático, com síndrome de Down, que me serviu, que fez o meu pedido, que foi lá, que trouxe o prato, que depois veio perguntar se o atendimento era 5 estrelas. Eu falei, não é 5 estrelas não, aqui deve ser umas 1000 estrelas, só pode ser, porque estava muito bom e o atendimento extraordinário. E eu não sabia, gente, se eu chorava ou se eu me alegrava, ou se eu chorava de alegria, porque aquilo ali é um sonho, né? Para qualquer realidade, qualquer família de pessoa com deficiência, isso é um sonho. Então foi uma experiência muito legal. Mas como eu disse, eu tenho dirigido os cultos aqui na quarta-feira, durante a semana, tenho tido o privilégio de compartilhar a mensagem de Deus durante toda a quarta-feira, e durante essas últimas quartas eu tenho falado sobre milagres. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um milagre. E o milagre, na verdade, vai nos fazer entender que no fim tudo vai dar certo. No final tudo dará certo. Nós vamos estudar o milagre da filha de um homem que era responsável pela sinagoga, mas no meio dessa história toda, uma mulher que sofria 12 anos de uma grande hemorragia, chega até Jesus, o toca, e no final da vida, ou dessa narração, dessa história aqui, tudo acaba dando certo, e todos experimentam o milagre de Deus. Para isso, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 8, nós vamos ler do versículo 51 a 56, Lucas capítulo 8, do versículo 51 a 56. A palavra de Deus nos diz assim: tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esse, na verdade, é o final dessa história, contada aqui em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. A história que a Bíblia nos conta nesse capítulo 8, na verdade o capítulo 8 é um capítulo bem extenso, mas no capítulo 8, a partir do versículo 40, você vai descobrir que Jesus está chegando à margem desse lugar. E muitas pessoas estão alegres, saltitantes, felizes, esperançosas, porque Jesus está voltando. E elas estão tocando em Jesus, se aproximando de Jesus, querendo trocar uma ideia ou falar alguma coisa para Jesus.
E de repente, do nada, alguém surge. E eu imagino que essa pessoa surge gritando: mestre, mestre, me ajude, me ajude. Essa pessoa era uma pessoa muito popular nessa cidade, Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. Ele aparece em Mateus, mas o seu nome não é narrado ali. Você não encontra o nome, é apenas um título, o principal da sinagoga. Em Marcos ele também aparece como Jairo, o principal da sinagoga. E esse principal da sinagoga era alguém muito importante, na verdade, na sinagoga. Mas espera aí, o que é sinagoga? A sinagoga era o centro da vida cultural de todo judeu. As sinagogas surgiram num período onde a língua estava se desfazendo, onde a fé estava desaparecendo. As sinagogas surgiram como uma espécie de substituto para o templo. Então eles se encontravam ali durante a semana e todos os sábados para estudar a palavra, para julgar os casos difíceis, para ensinar as crianças e para as pessoas se reunirem como um grande centro cultural de toda a cidade. Esse homem era responsável pela sinagoga. Um homem que tinha um título, um status, que era conhecido e percebido por todo mundo. Ele vem então gritando na direção de Jesus: mestre, mestre, me ajuda, me ajuda. E todos começam atônitos a olhar para ele e com certeza um falando com o outro: nossa, é Jairo, o que Jairo está passando, o que ele está sentindo? Então ele chega até Jesus, Jesus obviamente dá atenção para ele e Jairo diz: a minha filha, a minha única filha de apenas 12 anos está à beira da morte, será que o Senhor poderia ir comigo até a minha casa e curá-la? Jesus o consola e responde positivamente, e eles começam a ir. Eu imagino que Jairo segura nas mãos de Jesus e começa a puxar Jesus para que ele aperte o passo. Vamos mais rápido, Senhor. Só que uma multidão o cerca. Milhares de pessoas tentando falar com Jesus, expondo as suas dificuldades, os seus problemas, algumas delas tentando trocar alguma ideia teológica, tirar alguma dúvida. Mas no meio dessas milhares de pessoas tem uma outra pessoa, uma mulher que sofre de uma hemorragia. E a Bíblia diz no capítulo 8 que 12 anos essa mulher sofre. Ela já gastou com médicos e com vários tratamentos e com tantas situações diferentes e nada pôde curá-la. Essa mulher é uma mulher isolada na sociedade, porque uma mulher que sofre dessa forma era considerada na sociedade da época como uma mulher imunda. Logo, ela não podia se relacionar com ninguém. Você já imaginou isso? Não poder abraçar o seu esposo, não poder abraçar os seus filhos, não poder tocar nos seus familiares ou nos seus amigos? Há 12 anos. Mas um dia ela acordou e falou para ela mesma: hoje eu vou encontrar Jesus. Eu vou conversar com Ele, eu vou expor os meus problemas, eu vou falar das minhas dificuldades, eu sei que Ele vai me entender. Então ela levanta depressa, veste a sua roupa e sabe que Jesus alguma hora vai chegar, porque Ele está do outro lado do lago, mas Ele vai retornar. Então ela vê a multidão e ela tem uma convicção profunda que Jesus está chegando. Só que lá na sua mente existe um grande bloqueio. E ela diz para si mesma: eu não posso tocar em Jesus porque eu sou imunda. Mas eu sei que Ele vai me entender. Então ela se enche de coragem, enquanto Jairo está puxando Jesus: vamos, mestre, vamos rápido. Essa mulher vai se espreitando entre as outras pessoas e toca em Jesus. Toca na orla do manto de Jesus. E do nada Jesus para, e todo mundo fica se perguntando por que ele parou, o que aconteceu? E ele diz, em alto e bom som: alguém me tocou. Pedro, muito afoito, responde imediatamente: mestre, como assim? É a multidão, são milhares de pessoas, é claro que alguém te tocou. Não,
alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, eu senti sair poder de mim. Aquela mulher então, com as mãos trêmulas, se levanta com o rosto cheio de lágrimas e diz: fui eu, Senhor. Então ela explica a sua razão, e ao invés dela tornar Jesus impuro, Jesus a torna pura, e ela é curada imediatamente. E Jesus então direciona uma palavra a ela: filha, a sua fé foi que te curou, vá em paz, tira essas caraminholas da cabeça, agora você vai voltar a viver. E Jairo, ainda olhando toda aquela situação, se desespera ainda mais: mestre, vamos, a minha filha ainda está lá, vamos. E no meio de tudo isso chega alguém, um servo da casa de Jairo, e diz: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus ouviu aquilo, ele diz: calma, não se desespere, vai ficar tudo bem, no final tudo vai ficar bem. Então eles continuam a caminhar na direção daquela casa. Quando eles chegam perto, eles começam a ouvir os gritos de dor e lamento. Eles começam a ouvir a dor das pessoas sendo expressa através da dor da perda, do luto. Jesus então entra na casa, convida seus 3 discípulos e os pais dessa menina. E ele entra naquele quarto, onde a dor, a morte, tenta ter domínio. Jesus então estende a sua mão, pega na mão daquela menina, e ele diz em alto e bom som: menina, levante-se. O que parece uma coisa absurda. Eu fico imaginando os pais arregalando o olho, olhando: o que é que ele está fazendo? E aquela menina de repente abre os seus olhos, se coloca sentada, e eu fico imaginando ela dizendo: eu estou com fome. E Jesus diz: deem alguma coisa para ela comer. E todos ficam maravilhados. Mas um detalhe é que quando Jesus entra nessa casa, e as pessoas dizem que ela tinha morrido, Jesus diz: não, ela apenas dorme. As pessoas começam a rir dele, porque não creem que ele tem domínio e poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Fato é que essa história nos ensina muitas coisas para os nossos dias hoje. A primeira delas, a primeira lição que nós podemos aprender olhando para a palavra de Deus, é que caso eu e você busquemos o Senhor em humilhação e confiança, no fim tudo vai dar certo. Lucas capítulo 8, 40 a 42 nos diz: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Caso você busque Jesus hoje, nessa manhã, com o coração prostrado, humilhado e confiante, eu tenho certeza que no final tudo ficará bem. Jairo era importante na sociedade. Ele era um homem conhecido, reconhecido, tinha um título. Ele era responsável por avaliar as pregações da sinagoga. Ele era responsável por fazer a escala de quem pregaria na sinagoga. Ele era responsável por fazer a escala de quem usaria a sinagoga durante a semana. Ele era conhecidíssimo nessa cidade, mas isso não o impediu de se humilhar diante de Jesus. Ele tinha títulos, ele tinha conhecimento, ele tinha dinheiro, mas isso não o impediu de buscar Jesus
quando o desespero inundou o seu ser. Independentemente da posição que nós ocupamos na sociedade, todos nós vamos passar por dificuldades. Independente da posição social que nós ocupamos, todos nós enfrentaremos lutas, doenças. Todos nós um dia nos desesperaremos. Independente de como está a nossa conta bancária, de quantos títulos ou de quantos diplomas estão pendurados na nossa sala, um dia todos nós passaremos por lutas e aflições. Mas aprendemos com Jairo, que quando nós nos humilhamos, buscamos e confiamos, no final tudo dará certo. É importante considerar também que Jairo ignorou todas essas barreiras que lhe eram impostas. Já pensou se ele parasse e olhasse as pessoas que estavam ao redor, que viram ele se ajoelhar diante de alguém e chamar de mestre e senhor? Já pensou se ele parasse para olhar para os seus familiares que o julgariam porque estava se rendendo a Jesus, estava entregando de certa forma a sua vida a Jesus e confiando tudo em Jesus? Em nossos dias, algumas pessoas estão se relacionando com o Senhor, mas elas não assumem um compromisso com Jesus. Elas se preocupam mais com o que a família vai pensar, com o que os amigos vão pensar, com o que os seus colegas de trabalho vão pensar, com o que as pessoas que estão ao seu redor vão pensar. Mas sabe, na hora do desespero e da angústia, nós só podemos apelar para Jesus. Durante esses dias que eu estava nos Estados Unidos, eu estava vivendo, eu diria que a viagem dos sonhos. Conhecendo muitas igrejas legais, muitos projetos bonitos, muitos lugares bacanas também. Mas nos últimos 5 dias eu vivi 5 dias de desespero. Eu diria que desespero total. Preciso até me respirar fundo para me conseguir falar isso para vocês. A minha filha, de 7 anos, é faladeira. Ela fala pelos cotovelos. E ela tem uma energia que dá inveja. E é muito corajosa. Ela tem coragem de fazer coisas que eu não tenho coragem, mas de jeito nenhum. Mas um dia ela parou. Ela ficou quietinha. E eu fiquei assustado. Falei, o que está acontecendo? Eu falei, você está com algum problema, filha? E ela me mostrou a língua dela. Tinha uma bolinha bem na ponta. Uma bolinha, parecia uma afta. E dessa afta ela começou a desenvolver uma febre. A gente levou para o hospital. Lá eles falaram, pode ser uma infecção, pode ser uma infecção por fungo, alguma coisa assim. Vão passar um remédio aqui para passar a febre, um antibiótico para ela tomar, vai ficar bem. Beleza. Primeiro dia tomando, nada. E as bolinhas foram aumentando. E aquelas bolinhas ficaram bolonas. E a língua da minha filha ficou gigante. E ela que fala pelos cotovelos, ficou 4 dias sem falar e sem se alimentar. Ela não conseguia nem beber água, para dizer a verdade. Ela tomava uma gotinha. E teve um desses dias que ela estava em muito sofrimento, que ela chorava tanto a noite inteira e o dia inteiro, que eu vou confessar para vocês que eu me desesperei. Eu me desesperei e eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria que o Senhor me mostrasse. Eu já entreguei a minha filha, logo que ela nasceu, eu entreguei nas tuas mãos. Eu não sei por que eu estou nesse sofrimento, e eu não sei o que está acontecendo. Me mostra o que está acontecendo. E eu lembrei que alguns meses atrás, eu recebi a mensagem de um irmão aqui da igreja. Logo cedo, bem de manhã cedinho, eu acordei para levar meu filho na escola, e tinha uma mensagem assim, pastor, eu sonhei a noite inteira com você.
E nesse sonho, Deus pedia para eu te mandar essa mensagem. Até me desculpa, eu não sou dessas coisas, não acontece isso comigo com frequência. Me desculpa até, e se quiser ignorar, pode ignorar. Mas eu sonhei que você vai para uma viagem, nessa viagem vai acontecer uma grande luta, mas no final vai ficar tudo bem. Só confia no Senhor. E eu lembrei dessa mensagem. Na hora, eu lembrei dessa mensagem. Na hora que eu estava suplicando ao Senhor, falou: Senhor, me mostra o que é, eu não sei o que está acontecendo. A mensagem veio, e a minha esposa também do outro lado falou: nessas horas que a gente lembra daquela mensagem que você recebeu, né? E eu falei: eu estava lembrando dessa mensagem agora. Então eu só virei e comecei a chorar, clamando pela vida da minha filha. Eu só virei e me ajoelhei na cama e comecei a chorar pela saúde dela, para que aqueles dias se acelerassem e nós conseguíssemos voltar, para que os tratamentos que ela estava fazendo, de alguma forma, fizessem efeito, porque não estava fazendo. E aquela noite ela conseguiu dormir. Aquela noite ela dormiu. E eu fiquei tão grato a Deus. E no outro dia, nós voltamos para casa. E quando nós chegamos, é óbvio, a primeira coisa que nós fizemos, fomos para o hospital. Mas eu já tinha certeza que Deus já tinha começado a fazer o milagre. Ela chegou no consultório do pediatra dela, ele olhou para aquilo e falou: nossa, eu nunca vi em 20 anos de medicina, nunca vi algo assim, algo parecido com isso. E aí ele deu uma medicação diferente. Do consultório até a minha casa, ela já estava falando, ela já queria comer tudo, ela já estava desesperada porque queria comer um hambúrguer. A gente comeu um hambúrguer de manhã, de tarde, de noite, todos os dias lá, parece que era só isso que tinha naquele lugar. E ela não podia comer, ela só chorava. E ela falou: agora eu vou tirar a forra. E ela começou a comer, a falar, a brincar novamente, a reagir. E eu lembrei daquela mensagem, dizendo que no final tudo ficaria bem. Mas antes disso, eu precisei buscar, me humilhar, chorar e confiar. E como é difícil, meus irmãos. Como é difícil buscar, se humilhar, chorar e confiar. Jairo ignorou tudo que estava ao seu redor e fez isso. Buscou, se humilhou, chorou, pranteou, segurou nas mãos de Jesus e puxou Jesus para próximo dele, porque ele sabia que é só em Jesus que o nosso coração pode se encher novamente de esperança. É só em Jesus. Em meio às suas aflições e lutas, você tem considerado mais o seu papel social, ou tem se humilhado, buscado e chorado na presença de Deus? Durante as suas aflições e lutas, você tem se humilhado na presença de Deus e tendo convicção, ou sabendo que Ele é o maior e o melhor recurso que pode te dar esperança? Durante as tuas lutas, você tem entendido que o Senhor é aquele que pode resolver a tua dor, resgatar os teus sonhos, devolver a tua vida? Nós precisamos aprender com Jairo, mas ele não é a única personagem dessa história. Lá no capítulo 8, versículo 43 a 48, nós lemos: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou:
à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Para que no final tudo fique bem, além de nos humilharmos, buscarmos e confiarmos no Senhor, nós precisamos também aprender a tocar com fé em Jesus. Tocar com fé em Jesus. No meio do desespero de Jairo, no meio dessa multidão, uma mulher faz isso. Isso para mim chama muita atenção, porque hoje aqui nós temos uma multidão. Do outro lado da telinha, como Plínio falou, nós temos uma outra multidão. Mas quem é que se aproximou hoje de Jesus para tocá-lo com fé? Quem de nós, no meio dessa multidão, se aproximou de Jesus para tocá-lo com fé? Nós precisamos aprender a tocar em Jesus com a nossa persistência, não desistindo dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que nós amamos, orando por eles, buscando através da oração pela vida deles. Quantos de nós somos alvos da oração dos nossos amigos e familiares? Quantos de nós estamos hoje experimentando, buscando, vivendo e confiando em Jesus, porque um dia alguém orou por nós e continua a orar pelas nossas vidas? Tocando em Jesus através das nossas orações, no final tudo ficará bem. Precisamos aprender a tocar em Jesus com a nossa fé. Precisamos aprender a tocar em Jesus confiando, entregando tudo o que nós temos e somos nas mãos do Senhor, mas sabendo que às vezes nós não teremos as respostas. Exercitando a nossa fé constantemente, para que de alguma forma Ele deixe claro o que Ele está fazendo, o trabalho que Ele está realizando, a glória dEle se revelando, se manifestando para abençoar a vida de outras pessoas. Nós precisamos aprender a tocar em Jesus através da nossa fé. Precisamos aprender a tocar em Jesus através das nossas orações. Isso é uma coisa que se fala aqui constantemente, mas quantos de nós investimos tempo numa vida de oração? Outro dia eu falei e pareceu para algumas pessoas um absurdo no ambiente, que eu levava a minha criança na escola de manhã cedo, e eu voltava para casa, ainda estava aquele silêncio, e eu investia umas 2 horas orando e lendo a palavra. A pessoa olhou assim, arregalou o olho e falou: nossa, mas você trabalha, pastor? Eu sim, nessas 2 horas estou trabalhando por você, inclusive. Mas eu reconheço que é pouquíssimo. Quando eu olho para a vida de grandes homens de Deus, como Jonathan Edwards, que antes de pregar um sermão, investia uma semana inteira, orando, jejuando e buscando a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que ele era tão magro, tão magro, tão magro, que se um vento batesse nele, ele batia na parede da igreja. Mas o que fluía dos seus lábios era tão poderoso, que o vento do Senhor soprava através da sua unção. Quantos de nós tocamos no manto de Jesus através da oração? Se nós fizermos isso, no final tudo ficará bem. Nós precisamos aprender a tocar em Jesus através dos nossos louvores. Puxa vida, é tão angustiante vir para a igreja e perceber que algumas pessoas parece que estão cantando, não estão adorando. Parece que estão apenas falando de cor uma música que aprenderam desde a sua infância e não estão orando aquilo. Não é isso.
Ser adorador é entender que cada palavra que sai dos nossos lábios é uma oração poderosa, que inunda o nosso ser do Espírito Santo de Deus. E ao inundar o nosso ser do Espírito Santo de Deus, nós vamos transbordar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. É impossível não transbordar isso. Estou vendo aqui o Eduardo, e eu lembrei de uma história que eu vivi com ele. A minha mãe começou a passar mal, e eu levei-a ao hospital, e foi feito um exame ali. E foi detectado um tumor no cérebro da minha mãe. E o Eduardo veio me dar essa notícia. E ele chegou para mim e falou assim: olha, pastor, é uma notícia que eu não queria te dar, mas vou ter que te dar. Está vendo essa mancha aqui? É um tumor. Do nada ele me abraçou e falou: mas eu quero orar com você. E eu acho que é a experiência mais legal que eu já tive, um médico me abraçar e orar por mim. Eu achei a coisa mais incrível do mundo. E eu fui dirigindo depois, indo para casa, e eu fiquei pensando: gente, quando você está cheio de Deus, independe da posição que você ocupa na sociedade, você vai transbordar de Deus. Foi isso que ele fez comigo. E nós tocamos ao Senhor quando nós transbordamos dEle. Lá onde você está, aqui onde eu estou, nós precisamos transbordar do Senhor, mas primeiro, precisamos nos humilhar, buscar, confiar e tocar em Jesus. Precisamos, além de tocar em Jesus através dos nossos louvores, nós precisamos aprender a dizer o que nós estamos vivendo ou lendo na Bíblia. Porque muita gente conhece a Bíblia de cor, mas não vive a Bíblia. Muita gente ensina na escola bíblica dominical sobre a Bíblia, mas não vive a Bíblia. A Bíblia não é somente para ser estudada, ela é para ser estudada. Mas ela é para ser vivida, minha gente. Aqui tem as promessas de Deus, é a palavra de Deus, o que Deus falou, está falado. Ele não pode mentir, Ele não vai alterar, então nós precisamos aprender a ler a Bíblia, sim, mas precisamos aprender a viver a Bíblia. Assim nós tocaremos em Jesus e seremos curados. Mas não termina por aí essa narração. Capítulo 8, do versículo 51 a 56, nós lemos: tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Caso saibamos esperar, no final, tudo ficará bem. As minhas crianças, eu imagino que assim como muitas crianças, quando nós estamos viajando ou indo de um lugar para o outro, no banco de trás ficam o tempo todo perguntando: falta muito? Vai demorar? Está chegando? Eu sinto que às vezes nós somos como crianças desesperadas, falando para o nosso Pai, que está no controle, dirigindo a nossa vida: falta muito para chegar o dia do meu casamento?
Falta muito para que essa solidão cesse. Falta muito para que os meus familiares se convertam e compreendam o Evangelho. Falta muito para que os sonhos se realizem. Falta muito para que o emprego chegue. Falta muito para que a saúde se restabeleça. Falta muito para que eu tenha uma vida de intimidade com Deus. Falta muito para isso, para aquilo. Jairo, apesar do desespero, não interrompeu Jesus enquanto ele estava conversando e atendendo aquela mulher que o tocava. Ele soube esperar. Nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Mas como é difícil. Como é difícil. Esperar é muito difícil. E nós aprendemos com Jairo que se nós esperarmos e confiarmos e buscarmos e tocarmos em Jesus, no final tudo vai ficar bem. Por isso eu quero orar por pessoas nessa manhã. Pessoas que estão aqui conosco, pessoas que estão do outro lado, ouvindo essa mensagem. Quero orar por pessoas que precisam buscar ao Senhor, que em algum momento na sua história pararam de buscar ao Senhor pelos seus familiares, pararam de buscar ao Senhor por um emprego melhor, por uma condição melhor, pararam de buscar ao Senhor pela realização dos seus sonhos, pararam de buscar ao Senhor por uma vida conjugal, pararam de buscar ao Senhor por sabedoria para educar os seus filhos, pararam de buscar ao Senhor, se humilhar diante da presença de Deus e confiar no Senhor, tocar em Jesus através das suas orações. Pararam, porque não sabiam esperar. E porque não sabiam esperar, assim como Abraão e Sara tentaram até resolver as suas dificuldades, criando soluções alternativas, e por causa disso se envolveram num grande sofrimento. Mas eu queria dizer que hoje é um dia de recomeço, e no final, se você buscar, se humilhar e confiar, se você tocar com fé, através dos louvores, da oração e vivendo a palavra de Deus dia após dia, tudo ficará bem. Apenas aprenda a esperar. Se você é essa pessoa que está vivendo algum momento assim e hoje quer junto comigo fazer essa oração: Senhor, me ajuda a te buscar de novo com fé. Me ajuda a te tocar através de um louvor verdadeiro, de uma oração e da vivência da palavra. Me ajuda a aprender a esperar, porque eu sou tão ansioso, tão ansiosa. E às vezes eu até desespero todo mundo que está ao meu redor com tanta ansiedade. Me ajuda. Se coloca de pé e nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor para que no final tudo fique bem. Tudo fique bem, porque é Ele que tem controle. Ele está ali à frente, dirigindo a nossa vida. E juntos nós vamos experimentar coisas extraordinárias ao lado de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida de Jairo, que nos ensina hoje a, independente do papel que ocupamos na sociedade, nos ensina a nos humilhar e a chorar e a buscar a Tua face por aqueles que nós amamos, pelos sonhos que nós deixamos morrer, pelos objetivos de vida que traçamos e esquecemos, pelo relacionamento que achamos que nem vai dar certo mais, pela educação dos nossos filhos e por tantas outras situações que nos envolvem. Nos ajude. E hoje juntos nós nos colocamos de pé diante do Senhor, clamando para que o Senhor também nos toque,
E esse poder, ao fluir do altar do Senhor, nos inunde, para que cheguemos ao ponto de transbordar e tocar na vida de outras pessoas. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a Te tocar através das nossas orações, dos nossos louvores, da leitura da palavra, mas da vivência da palavra. Mas nos ensina a esperar com paciência no Senhor, reconhecendo que no final tudo ficará bem. No final tudo ficará bem. No final tudo ficará bem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor.